Anatomia Humana, com Rodrigo Eberhardt, Sistema Excretor. Vamos lá, compre o livro Anatomia Humana do Martini, Timmons e Talich. Bom, pessoal, a gente começa a aula de hoje verificando, então, a maravilha que é o sistema excretor. Ele é separado, esquematizado da seguinte maneira. Pelo rim, os rins, rim direito, rim esquerdo, um pouco acima, tá vendo? Glândula suprarrenal, veia cava inferior, aorta, bexiga urinária, armazena temporariamente a urina, os ureteres, transportam a urina até a bexiga, e a uretra, que é eliminada para o meio exterior. Em homens também transporta sêmen. Coisa horrorosa. Bom, vista posterior. Então, lado esquerdo, então rim esquerdo, rim direito, agora está ao contrário, bexiga, ureteres, né? As artérias e veias renais, tá? E a uretra. Bom, aqui é um corte do sistema urinário, mostrando o músculo umbrículo, o estômago, o baço e algumas regiões, veia renal e o rim, né, para mostrar o rim esquerdo. Aqui é a mesma coisa, o baço, o rim esquerdo, a vértebra, aqui a aorta, o estômago e o fígado. Bom, vamos continuar. Para que serve o sistema excretor? Então ele vai filtrar, é um sistema que filtra, os rins filtram o sangue e fazem a reabsorção de água, sais, glicose, aminoácidos e etc. Os sais são potássio, cálcio, sódio, cloro, entre outros. Vitaminas também. Vitaminas são reabsorvidas em alguns casos, nem sempre. Beleza? Bom, então os rins ficam perto aqui da veia renal, o hilo renal. Então tem a artéria renal, tronco cefálico e aqui a veia cava inferior. Tá? O músculo quadrado do lombo, então é a região, só para a gente se situar aqui. Então aqui a artéria renal, veia renal, a artéria mesentérica superior e a artéria e as veias gônadas. Os rins são separados, os rins têm 2.000 néfrons, que são unidades morfofundamentais de filtragem do rim. Aqui é um rim esquerdo seccionado, cortado frontalmente, secção frontal. Então você tem aqui a parte da cápsula fibrosa, seio renal, pelve renal nessa região, o hilo renal, ureter e os cálices, estão vendo? A pirâmide renal, cada um desses, tá? Cálice renal aqui, ó, cálices, e o córtex renal, tá? Aqui é o córtex renal, nessa região aqui, e a medula renal está aqui. Então os néfrons começam aqui, a alça desce até aqui embaixo, que a gente vai ver já já. Aqui esquematizado e aqui uma demonstração de um órgão já, de uma pessoa que faleceu. Então, ó, hilo renal, pelve renal, medula renal, córtex renal e ureter. Então já para vocês se identificarem, cálice renal. Então aqui mostrando uma urograma, uma radiografia com contraste, ureter, pelve renal, cálice renal maior, cálice renal menor, costela, 12ª costela, lombar primeira e a torácica 12ª como referência. Bom, cálice menor, cálice renal maior, pelve e ureter, só para a gente ver como é esse esqueminha que está sendo mostrado aqui. Continuando, o rim então tem tudo aquilo que eu mostrei agora há pouco. Aqui a artéria suprarrenal, artérias segmentares, interlobais, veia renal, artéria renal, veias interlobares,
tá? Que vão estar ligadas à filtração. Aí, pegando um pedacinho, essa área aqui é um trapézio de ponta cabeça, a gente tem então o que? O glomérulo renal, as arteríolas em volta, o néfron, que é a unidade básica do rim. Cada rim possui, vou até escrever aqui, se você já sabe tudo bem, mas é sempre bom, aproximadamente 1 milhão de néfrons, tá? Néfrons são subunidades morfofundamentais fisiológicas que funcionam na reabsorção de nutrientes e também favorecem a excreção de alguns que já não conseguem ser reabsorvidos no corpo, tá? Então abaixo tem a pirâmide renal. Nós podemos perceber que aqui é a parte cortical, córtex, tem as veias interlobares, artérias interlobares, a artéria arqueada, ela se arqueia, né? E a veia arqueada, tá? O néfron então tem essa região, a alça de Henle que desce e o duto coletor que vai se unir à pelve e depois vai descer pelos ureteres. Então qual é o caminho do fluxo da circulação renal? Então, a artéria renal, artérias segmentares, artérias interlobares, arqueada, interlobares, glomerulares, glomérulo real, renal, arteríolas glomerulares eferentes, e aí vai para os capilares, tá? O sangue, capilares peritubulares, vênulas, aí vai aumentando o calibre. Veias interlobares, veias arqueadas, interlobares e renais. Eu vou espirrar, peraí. Pronto. Então é isso que a gente tem. Beleza? Bom, aqui uma visão então do rim esquerdo, vasos mencionados, aorta, tronco cefálico, veia renal, artéria renal esquerda, pelve renal, ureter. E aqui um modelo preparado por meio de técnica de corrosão, corrói-se o tecido e só deixa então os vasos usando látex, se não me falha a memória. É isso mesmo, injetando látex dentro dos vasos. Então você tem, vamos dar um zoom, a artéria abdominal, tronco cefálico, artéria mesentérica superior, artéria renal direita, artéria renal esquerda, né, só se usar lógica, cálice renal maiorzinho, menorzinho, que é o cálice renal menor, ureter, pelve renal, e é isso, pessoal. Espetacular essa rede de filtro, é um filtro, né? O rim basicamente é um filtro do nosso sangue, do nosso corpo, tá bom? Sem ele nós morreríamos em meia hora, sem a diálise. Bom, aqui o néfron, aquela unidade morfofisiológica que eu falei para vocês. Morfo que tem forma, a mesma forma. E tem a função, então é uma unidade morfo. Por quê? Porque tem uma forma semelhante. Fisiológica. O seu funcionamento, função. Então, função e forma sempre as mesmas, tá? Então, uma unidade. Então, tem 1 milhão desses negocinhos em cada rim. Se eu tenho 2 rins, logo eu tenho 2 milhões de néfrons dentro do corpo. Então, aqui tem o glomérulo, a artéria glomerular eferente, que sai, a artéria aferente, que entra, glomérulo, tem o túbulo de Malpighi lá dentro, e aí o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, tá? Alça do néfron, alça de Henle, túbulo contorcido distal, mais distante do glomérulo, e aqui o duto coletor, que pode ter influência de hormônios como o antidiurético, o ADH, para maior reabsorção de água. Tudo bem? Beleza. Bom, os néfrons então tem 1 milhão, eles estão rodeados, vamos colocar aqui em vermelhinho, de arteríolas aqui em volta, ó. Cheio de arteríolas
arteriolazinhas. E também de vênulazinhas maravilhosas. As vênulazinhas aqui em volta também. Nossa, professor, para quê? Para trazer o sangue venoso, para levar o sangue venoso, para ser limpo lá nos pulmões, para ter troca gasosa. E as artérias, por sua vez, estão trazendo sangue rico em oxigênio. Tudo bem? Basicamente aqui é o glomérulo e a veia aferente, eferente que sai e a aferente que chega. E aí você tem lá os glomérulos renais, só para vocês terem uma ideia, tá? Bem interessante. Bom, aqui imagens vão dar um zoom, 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 zoom. Imagens renais, imagem de tomografia computadorizada, eu adoro. Então, posição do rim, secção transversal, corte, vértebra, rim direito, fígado, estômago, intestino grosso, costela, rim esquerdo, né, professor? Bom, se o rim é esquerdo, olha só, a cabeça está para frente, para lá. Aqui estaria o pé, né? Nessa região. Então a gente está vendo de baixo para cima, entenderam isso? Então, fígado do lado direito, estômago, né? Rim esquerdo. Entenderam a noção? Imagina o corpo cortado, né? Deitado. Deitado com a barriga para baixo. Entenderam isso? Interessante. Costelas, artéria suprarrenal, artéria renal, artéria segmentar, interlobar, olha que legal esse contraste, pielografia. Aqui é uma angiograma, só dos vasos, tá? Bem bonito também. Aqui é um pielograma com contraste, para marcar a bexiga, os ureteres, veja lá, o cálice renal, a pelve renal, né? Para ver se está tudo bem, se não tem nenhuma interrupção de sangue, etc. Tá legal? Então foi administrado um contraste radiopaco que vai ser filtrado na urina. Bem interessante. Muito legal. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ainda tem mais partes que se ligam. Deixa eu só terminar aqui. Peraí. Perdão. Vamos voltar lá, desculpe. Não... Aqui, só para vocês lembrarem, como a gente está falando do sistema excretor, a uretra também ela vai se ligar aqui, ó, que é a bexiga, né, urinária, aí o ureter dentro do pênis, e aí sai por aqui a urina. E claro, outra excreta que é a parte retal, o ânus, né? Na mulher, a mesma coisa, mas é um pouco diferente, né? Não tem o órgão externo e ela vai sair para o meio externo aqui no canal da uretra, né? Perto aqui do canal vaginal. Tá legal? Isso é importante. A bexiga, normalmente, ela tem uma posição diferente na do homem e da mulher. Como a mulher tem o útero, a bexiga da mulher ela é comprimida pelo útero. Quando a mulher ficar grávida, mais ainda, ó, veja. Ela fica bem comprimida, né? E ela pode descer, como se diz coloquialmente. E aí pode favorecer a falta de controle da micção. Então tem que tomar todo cuidado. Aqui a próstata também, que é aqui ligada à reprodução, né? Líquido seminal. Aqui então a diferença bem grande na anatomia do homem e da mulher, né? Aqui é mais bonito, lógico, do que aqui. Bom, a bexiga urinária masculina e a bexiga urinária masculina aqui, uma vista posterior real. Tá? O ureter chega, então ela tem uma musculatura, né? Tá? Um músculo detrusor da bexiga, pregas na túnica, ósteo, esfíncter e aqui a próstata. E a uretra passa por aqui, ó. A urina desce por aqui. E aí tem os músculos do esfíncter da uretra. Interessante. E aqui, então, aqui uma mulher, né? Aqui o rim direito e aqui o rim esquerdo e aqui a bexiga e a ureteres aqui. Bem legal.
E aí mostrando a histologia aqui, mostrando um glomérulo renal, um paciente cometido por uma alteração semelhante no caso de Danon. Então, uma inflamação nos glomérulos, problema renal, pode levar à morte, se não for tratado, né? Pode levar a dificuldade na excreção. E pode também levar a necrose do órgão, dependendo do caso, né? Beleza? Então eu acho que ficou bem claro aqui a aula anatômica, a gente não falou de fisiologia hoje, mesmo a anatomia do sistema excretor e a belíssima imagem do rim, né? O rim, então, é um órgão fundamental, né, professor? Sem dúvida, pessoal. Então fiquem aí com as imagens belíssimas do rim e até as próximas aulas. Um grande abraço, vão estudando. O corpo humano é incrível, dos animais também, e o corpo humano é uma coisa incrível, incrível, fantástica. Continue estudando, sucesso, um grande abraço, vejo vocês nas próximas aulas. Convidem os amigos para se inscrever no canal, dá um curtir lá no vídeo, no final do vídeo. Obrigado.